Amém. Então, dentro desse culto que nós temos aqui na igreja, né, no domingo pela manhã, nós temos também, né, inserido a escola de servos, né? Então, eu coloquei ali onde fica o cafezinho, o chazinho, uma lista ali da presença, tá? Então, antes de você sair, então não deixe de colocar o seu nome ali, em nome de Jesus, tá bom? E hoje começa, então, essa temática, né, na escola de servos, e aqui esse compartilhar, essa ministração da palavra no nosso culto pela manhã aqui, sobre liderança cristã. Né? Em outros momentos foi o Leandro que ministrou esse assunto, né? Então, você imagina como é que eu não estou apavorado, né, de estar aqui com vocês, mas eu creio na graça do Senhor, amém. E para mim, o pastor Alberto veio, me procurou, insistiu comigo assim para a gente estar junto aqui, e não só insistiu, mas me incentivou assim. Glória a Deus pela vida do pastor Alberto e pela vida dos nossos pastores, né, que realmente são um luzeiro, uma luz na nossa vida, né? Então, ele me incentivou a gente estar aqui, e eu creio que Deus quer falar conosco, amém? Amém. Então, eu queria que você fechasse seus olhos, então, e pedisse assim para Deus, assim: Deus, fala comigo. Vai falando com Deus agora aí, e dizendo assim: Deus, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a Tua palavra, eu preciso ouvir, Senhor, a ministração do Teu Espírito Santo. Fala comigo, em nome de Jesus. Fala com a Tua igreja, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, nós vamos falar sobre liderança. Eu quero ser o mais simples e objetivo possível. Esse é um assunto muito amplo. A gente vê cursos sobre liderança, a gente vê tópicos, livros sobre liderança, coaches falando sobre liderança, e a gente... então, é um assunto que talvez você já estudou sobre isso, estuda, trabalha, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho sobre isso. Então, eu quero ser bem simples, né, ser objetivo naquilo que Deus tem ministrado comigo. Então, vocês vão ter que me aguentar aqui 4 domingos, né, falando sobre esse assunto. Então, nesse primeiro dia, hoje, nós vamos falar, então, sobre o entendimento, sobre esse chamado, sobre essa vocação que Deus tem para a nossa vida, para a vida da igreja. No próximo domingo, nós vamos estar falando sobre a essência desse chamado. A gente vai falar um pouquinho sobre caráter, sobre humildade. Então, e no terceiro domingo, nós vamos estar falando sobre serviço. A Bíblia fala: grande é a seara, mas poucos são aqueles que se dispõem a trabalhar, né? E no último domingo nós vamos estar falando sobre esse compartilhar, esse discipulado, essa manifestação de dividir aquilo que Deus tem nos dado como liderança, como chamado, como vocação para as outras pessoas. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre esse entendimento. Eu quero, né, falar um pouquinho sobre isso, sobre nós entendermos esse chamado que Deus tem para a vida da igreja e para a nossa vida. Né? Um conceito de liderança aí fora, né, no mundo secular, né, eu até anotei aqui o que é o conceito de liderança ou do líder. Né? Fala, então, de uma pessoa, fala de uma equipe que conduz, né, que tem essa capacidade de motivar e liderar, direcionar uma pessoa, né, ou uma equipe, enfim, né, para atingir metas, objetivos, alvos. Então, isso fala do líder aí fora, né? Então, eu estava dando uma lida sobre uma grande empresa no mundo, uma multinacional. Qual que é o conceito de liderança nessa multinacional, né? Então, nessa multinacional,
Eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, né? Depois você pode me perguntar. Então, ele tem um setor que é essa liderança corporativa, né? Essa liderança corporativa, e ela trabalha especificamente, uma multinacional gigantesca, para atingir os objetivos e as tendências do mercado. Então, quando fala dessa liderança no mundo secular, fala de algo muito pragmático, algo para que seja bem objetivo, para atingir resultados. Então, foca nos resultados, foca no sucesso da equipe, da empresa ou da vida pessoal da pessoa. E quando nós olhamos para a Bíblia, e quando nós olhamos para a vida de Jesus, a gente entende não um foco nas metas, não um foco em resultado propriamente dito, que a gente tem como resultado ou sucesso, mas eu gosto muito dessa palavra, mas fala de um propósito. Fala de algo da parte do Senhor a ser vivido pela vida da igreja. Amém? Amém? Então você vai olhar para a pessoa que está do teu lado. Tem gente que não gosta disso, eu amo isso, né? Você vai olhar para essa pessoa linda e maravilhosa, olha para ela é linda e maravilhosa, né? E você vai dizer assim para ela: Deus tem um propósito para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, com isso, amados, eu queria ler um texto com vocês, para que a gente possa entender esse propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos olhar agora para a vida de Jesus, né? Olhar para a vida do nosso maior exemplo, e tentando crescer nesse entendimento. Então, um texto muito conhecido, eu queria deixar para vocês, João 3,16. Nós vamos ler o 16 e o 17. Então, nós vamos olhar para a vida de Jesus, né? Vamos olhar para como Jesus ele viveu, ele conduziu o seu ministério, né? E como isso agora faz parte da nossa vida, né? Então diz assim o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No 17. Porquanto Deus o enviou, seu Filho, ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então, a vida de Jesus, nós vemos na vida de Jesus um propósito, né? Ele como líder, nós vemos na vida dele um propósito muito específico, muito claro, muito transparente. Então, quando Jesus ele é enviado, esses 2 versículos que nós lemos aqui, fala da vontade de Deus, fala do propósito de Deus, daquilo que Deus faz na vida do seu Filho. Ele envia o seu Filho com algo muito específico a ser feito, com uma missão, com esse propósito, como eu tenho falado aqui, muito específico, com esse trabalho, esse serviço muito específico para ser feito. Então ele envia o seu Filho, né? Então Deus ama o mundo, Deus ama o homem, e ele envia agora o seu Filho para que todo aquele que veja o seu Filho, que creia no seu Filho, agora possa ter a vida eterna. Amém? Amém? Então ele envia o seu Filho, diz assim, continua dizendo o texto, não para julgar o mundo, não para acusar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, durante o ministério de Jesus, a gente vai vendo Jesus ele manifestando e declarando com a sua boca a vontade de Deus, a vontade do Pai. E eu gosto muito de um texto que quando Jesus está prestes a ser crucificado, ele está perante Pilatos, né? E Pilatos pergunta para ele, né? Eu gosto muito desse texto, né? Pilatos pergunta para ele: tu és rei? E Jesus olha para Pilatos, né, e diz assim: olha, foi para isso que eu nasci?
e foi para isso que eu vim ao mundo. Amém? Então Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, exatamente o que ele ia viver, exatamente o que ele ia passar pela via. O pastor Eloy não está aqui, né? Dolorosa. Então ele sabia tudo o que ele ia viver, ele tinha consciência disso, ele tinha entendimento disso. Então o nosso desafio, como chamados do Senhor, como aqueles agora a quem Deus nos resgatou, é entender o quê? A vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Ontem a gente saiu do espetáculo Ritmo, da Ritmos ali, né? E daí a gente foi, todo crente sai de um evento da igreja e vai o quê? Vai comer, né? E a gente foi comer. E eu perguntei para um irmão muito querido e amado meu, eu perguntei assim para ele, assim, tu acha que Deus te chamou para ser um líder? E ele não me chamou e eu nem quero. E por que ele fala isso? Por algumas experiências que ele teve, desagradáveis, algumas experiências que ele teve que não foram boas, alguns entendimentos que ele tem hoje sobre como está a igreja brasileira, como está o evangelho. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não quero me meter nessa bronca, eu não quero ser dessa maneira. Mas uma das coisas que o Leandro falou aqui, e isso eu gravei aqui, quando ele estava ministrando sobre liderança, e é bem isso mesmo, né? Então, quando nós decidimos, a partir do momento que nós decidimos crer na pessoa de Cristo, a partir do momento que nós decidimos entrar de cabeça no Evangelho, ser participantes do reino, Deus agora nos chama para ser um referencial, para ser um líder, para ser uma luz em meio às trevas. Amém? Então, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela, não tem para onde correr. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, amados, ele tinha esse entendimento, ele tinha essa consciência muito clara daquilo que Deus o conferido a fazer. Então, vamos crescer nisso. Eu gostaria que você abrisse, por favor, em João, no capítulo 6. Vou abrir aqui na minha... Miriam, Almeida, Revista e Atualizada. João 6, no versículo 38. Estamos juntos até aqui, gente? Então, Jesus, ele falando isso, né? Ele diz assim, então, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Até o Leandro, ele fez essa pergunta, né, quando ele ministrou aqui, né? E essa é uma reflexão de um livro sobre liderança conforme Jesus. E ele fala assim, por que Jesus veio ao mundo? Daí as pessoas muitas vezes respondem, Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar. E aqui declara qual que é a vontade, né, qual que é a missão de Jesus. Né? Então ele diz assim, né, então porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? Então, a missão de Jesus, o propósito de Jesus, qual é? É fazer a vontade daquele que o enviou. Então, quando eu olho para essa resposta desse meu amigo, aonde ele repudia, aonde ele parece que ele está querer estar longe desses falsos líderes. A Bíblia fala em falsos profetas, falsos pastores.
Nada mais é porque, na essência, muitas vezes não se entende, ou, sem medo de errar, que não se quer entender a essência desse versículo. Aonde nós fomos chamados como igreja, como discípulos de Jesus, não para fazer a nossa vontade. E quando nós nos corrompemos, e hoje a gente vive uma liderança, sem medo de errar, eu falo isso, uma liderança cristã hoje, ministérios querendo fazer somente a sua, um jogo de interesses, um comércio, uma satisfação dos seus desejos, dos seus apetites. Você consegue ver isso comigo? Amém? Então, muitas vezes nós não entendemos isso. Que nós precisamos, e temos essa missão, e temos esse propósito de Deus estabelecido para a vida da igreja, para a nossa vida como discípulos de Jesus, que é fazer a vontade daquele que nos enviou. Que Jesus falando, né? Que me enviou. Então Jesus tinha claro isso. Eu vim não para fazer na minha vontade. E ele continua falando, e é a vontade, no 39, olha só. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu estarei no último dia, no próximo. De fato, olha só. Então ele dá uma informação no 39, e agora ele conclui. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho, ouvir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então isso fala lá do João 3,16. Então qual que era a vontade de Deus para a vida de Jesus? Qual que era a vontade de Deus para o seu ministério, o seu propósito para a vida de Jesus? É que quando olhassem para a vida de Jesus, olhassem para como ele vivia, olhassem para o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia fala que Jesus, ele é a manifestação corpórea, né? Do próprio Deus. Então essa é a vontade, é a missão, é o propósito que Deus envia Jesus. Que as pessoas possam olhar para Ele. Posso olhar para quem? Para o pastor Ricardinho? Esse gordinho careca aqui? Posso olhar para o pastor Glavan, para o Gabriel? Não, posso olhar para quem? Para Jesus. E a partir do momento que olha para Jesus, crê nele, recebe a vida eterna. Meu Deus, que coisa linda. Amém? Que desafio, amados. João 12, vamos crescendo. Vou botar no meu celular aqui. João 12. No 49. Vamos ler o 44 até o 50. E vamos crescendo nisso. Quem está comigo até aqui, gente? Está dando para entender, não? Me ajuda. Então Jesus clamou dizendo, olha só. Então é tudo isso que nós estamos falando aqui. Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou, olha só. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então, fala de algo específico, uma missão específica do Senhor Jesus, né? E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim julgar o mundo, e sim salvá-lo. Ele repete o que nós já lemos.
Quem rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E agora fala, versículo 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo. Isso é importante a gente entender. Eu não tenho falado por mim mesmo. Nós entendemos que Jesus ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele era o próprio Deus. E ele não teve por usurpação, a gente vai falar semana que vem, ser igual a Deus. Mas antes ele se humilha. Então ele começa a dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o crédito ao Pai que o enviou. Então ele diz assim, porque eu não falo, e eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. E esse tem prescrito, tem me falado o que dizer e o que anunciar. Então Jesus ele sabia o que ele tinha que fazer, Jesus sabia o que ele tinha que falar. E no versículo 50 diz isso, e eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, as coisas porque eu falo como o Pai tem dito, assim eu falo. Amém? Glória a Deus. Então Deus, quando nós falamos de liderança, quando nós falamos dessa liderança bíblica, dessa liderança cristã, a gente precisa entender que ela tem um fundamento. E o fundamento, a base dessa liderança são os princípios e os valores de Deus. É aquilo que Deus fala. O próprio Jesus, gente, olha o próprio Jesus falando, olha, eu não falo por mim mesmo, mas daquilo que o Pai manda eu falar, e daquilo que o Pai manda eu anunciar. Então nós, como discípulos, como luzeiros, quando nós vamos falar a respeito de Jesus, a respeito do seu reino, nós temos certezas e convicções a serem proferidas. Não aquilo que você acha, não aquilo que eu gosto. Amém? Uma vez, eu vendo um pastor falar, eu até nem eu ia dizer que eu nem gosto muito dele, mas aqui sou eu para dizer que não gosto de uma pessoa, né? Misericórdia. Eu já falei isso aqui, uma vez perguntaram para ele, um pastor referência aí no Brasil, perguntaram para ele assim, pastor, eu queria que tu me desse qual que é a tua posição em relação a esse assunto. Daí ele falou assim, e eu gostei dessa fala dele, ele falou assim, eu não tenho posição sobre isso. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, as minhas posições, as minhas convicções, as minhas opiniões, elas ficaram de lado agora. Elas não interessam mais. Porque todas elas, a base delas, a essência delas, é uma natureza pecaminosa. Amém? Nós precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito disso. E é por o que a Bíblia fala que nós vamos nos nortear. Amém? Então, em todas as demandas da nossa vida, porque nós, e a gente vai falar semana que vem sobre isso, sobre essa autoliderança, quando fala lá no início lá de Gênesis, sobre o autogoverno, que Deus estabelece o homem para fazer algumas funções bem específicas. Então são funções, são trabalhos, são serviços, são demandas que vêm sobre a nossa vida, que nós precisamos pautar sobre o quê? Sobre a perspectiva dos fundamentos da palavra de Deus. Então eu falei ontem lá comendo aquele X tudo com meu irmão, falei para ele assim, a nossa vida ela não pode ser pautada pelo erro. Amém? Mas sim pelas verdades bíblicas. Sim pelos princípios de Deus.
que são verdade, que são vida eterna, que falam de eternidade, que não se corrompem. Meu Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Vamos crescendo. Então, em João, entendemos a missão de Jesus, aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele tinha, essa consciência que ele tinha, ele como um grande líder. Uma das coisas que eu sempre falo, gente, antes de passar para o próximo versículo, que a nossa espiritualidade nos dá autoridade. O quanto nós temos de Deus, o quanto nós manifestamos da vida de Jesus, isso vai fazendo automaticamente de nós um líder. Amém? Então, Jesus ele nem era conhecido ainda. Por isso que todos nós fomos chamados, porque existe algo dentro de nós para mudar o mundo, para transformar a humanidade, assim como nos transformou. Então, quando Jesus ele estava ainda no início do seu ministério, e ele já estava falando, já estava ensinando, já estava pregando, as pessoas chegavam e se cutucavam e falavam, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho de José? Como ele consegue, como ele pode falar com tamanha autoridade? Então ele já era uma referência, ele já era posto, já chamava atenção, porque aquilo que estava dentro dele era algo divino, sobrenatural. Amém? Então, enquanto o mundo secular aí fala de uma liderança que busca um resultado, um sucesso, bons números, por isso que eu tenho não uma bronca, misericórdia. A igreja não é uma empresa, amém? A igreja ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então, o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Não que nós não temos que fazer, nos organizar, nos planejar, mas que a nossa vida possa estar submissa, sujeita aos decretos de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos conduzir a nossa vida, para que nós possamos conduzir a igreja, para que nós possamos conduzir aqueles que Deus tem colocado à nossa volta, segundo a vontade daquele que nos chamou. Amém? Porque quando lá no mundo o sucesso diz que é ter muito, a Bíblia diz aqui agora que o sucesso é renúncia. É se tu tem uma túnica, tu dá outra. Se tu tem 2 túnicas, tu dá uma. Você entende o que eu estou falando? Então o Evangelho ele vai na contramão do mundo. Amém, gente? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. E diz assim para ela, Deus tem um propósito na tua vida. João 20, no capítulo 21. Hoje dia de eleições, né? Minha esposa ela é mesária, lá no Belém Velho. E eu fui lá levar ela e vim direto para a igreja. Eu e o Vitor chegamos 8 horas na igreja hoje aqui. E eu fui escrever que estava na minha mente, no meu coração, porque eu tinha colocado tudo no meu notebook e eu perdi o meu notebook. Não sei se roubaram, não sei o que aconteceu. Todas as 4 ministrações, todos os estudos, coisa do trabalho, arquivo de família, perdi. Eu disse, meu Deus, eu já estava todo
apavorado, só para dar um... É só para dizer que não é o homem, né? É a dependência do Senhor mesmo. Não é verdade, gente? Amém? É o Senhor na nossa vida, né? Amém. João 20, 21, então, diz assim. Então, fala disso que a gente tem falado, né? Então, diz assim. Disse-lhes Jesus de novo, paz seja convosco. Isso é algo que eu quero agora fixar no nosso coração, né? Então, assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio. Olha aí para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: assim como o Pai enviou Jesus, Ele agora te envia. Meu Deus do céu. Que desafio. Que responsabilidade. Que honra. Que privilégio. Assim como o Pai, da mesma forma, da mesma maneira que o Senhor envia Jesus. E por isso que nós precisamos olhar para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus. Assim como Deus enviou Jesus, agora Ele nos envia. Não tem como fugir. Ou seja, eu não quero ser líder, pastor. Nós temos algo a fazer. Nós temos uma missão. Nós temos um trabalho, um serviço a ser executado, eu e você, da parte de Deus. Amém? E sabe o que acontece, amados? Muitas vezes nós nos acomodamos. Muitas vezes nós estamos muitas vezes indiferentes a essas verdades bíblicas. E a gente precisa ter uma convicção e um entendimento quem nós somos em Deus. Por que o Evangelho chegou até nós? Será que foi para nós frequentarmos uma igreja? Estarmos num banco? Ou até mesmo vir aqui pregar, tocar? Nós temos algo da parte de Deus sobre a nossa vida, que é um privilégio, que é uma honra, que é uma responsabilidade, que é um desafio. E sabe o que acontece muitas vezes? E a gente vê isso no Velho Testamento muitas vezes. A gente vê isso na vida do Paulo, muitas vezes o chamado de Deus chegando para a vida de homens de Deus. E eles olhando para si e dizendo assim, mas eu não tenho condições. Quando o chamado de Deus chegou para o profeta Isaías, ele disse assim, quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Deus chama Abraão, e ele não entendendo o que estava acontecendo, quando Deus chama Moisés, Moisés resistindo ali. E muitas vezes, amados, esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos chamou, esse Deus que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, a gente precisa entender que Deus tem algo para fazer na nossa vida e já tem feito em nome de Jesus, mas agora também através da nossa vida. Aleluia! E nós não podemos estar acomodados em relação a isso. Nós não podemos estar indiferentes em relação a isso. Quando Jesus fala essa frase, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, sabe qual era o contexto, amados? O contexto é que Jesus tinha morrido, os discípulos estavam trancados em 4 paredes, com medo dos inimigos que estavam lá fora, dos romanos, e Jesus chega e estabelece a paz, e fala assim, agora eu vou enviar vocês.
Porque muitas vezes é isso, a gente olha para a vida de Jesus, para a sua maravilhosa vida, para a sua maravilhosa obra, e muitas vezes a gente se acha incapaz, sim ou não? Sim ou não? Eu sei quem eu sou. Eu sei o que passa aqui muitas vezes e aqui. Gente, você vai me olhar aqui, eu vou me cuspir. Eu vou gaguejar, eu vou falar problema. Eu fui criado, gente, numa igreja, eu conheci o Evangelho, numa igrejinha de madeira, aqueles banquinhos, sabe aqueles banquinhos? O pastor com aquele chinelinho de dedo pregando o Evangelho. E as pessoas sendo salvas. As pessoas sendo libertas. E muitas vezes nós olhamos para esse contexto, parece que a gente tem uma forma, tem uma referência absoluta de como Deus faz ou como Deus quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer te usar independente de você. Você tem problemas, você tem dificuldades, você tem lutas, você tem tribulações sobre a tua vida, todos nós temos, amados, mas Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Então ele se depara com aqueles discípulos com medos, inseguros, não sabendo como é que ia ser o dia de amanhã, mas ele fala assim: eu vou enviar vocês agora. E no versículo 22, coloca o versículo 22 ali, por favor. João 20, 22. Olha só, eu adoro essas coisas. E havendo dito isto, soprou sobre eles. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida o sopro de Deus nessa manhã. Eu quero profetizar sobre a tua vida, assim, o agir de Deus na tua vida sobre essa manhã. Amém? Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Sobre a minha e a tua vida está o Espírito Santo de Deus, que nos dá capacidade, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, aquele que nos guia. Não por nós, amados, não pelas nossas habilidades, mas aquele, através do seu Espírito, a pessoa do Espírito Santo de Deus, que efetua tanto querer como realizar. Deus vai te usar, Deus vai usar a tua vida, porque o Espírito Santo de Deus está em você, está dentro de você. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Ele vai te dar todas as condições, toda a capacidade. João 14 diz assim: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo Consolador, e este vos fará guiar por toda a verdade. Amados, o Espírito Santo está dentro de você. Não foi você que escolheu a Deus. João 15,16. Mas foi eu que te escolhi e te designei e te direcionei para dar frutos, e o fruto vai permanecer em nome de Jesus. Amém? Então nós, sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida, existe esse chamado de Deus. Esse chamado de Deus, e a essência desse chamado, a execução desse chamado, desse serviço, é a ação do Espírito Santo de Deus, que dentro de nós. Amém? Então, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre todos nós, existe esse chamado. Eu diria
um chamado, não sei se essa palavra seria certa, um chamado geral, um chamado universal para a vida da igreja. Abra comigo rapidinho lá, Mateus, então a gente sabe, né, o texto, Mateus 28, 19 e 20. Bota para mim ali, que eu nem vou abrir para não demorar muito, que eu já estou vendo que já... Então, olha só, amados. Então, fala desse chamado para a vida da igreja, fala desse chamado para as nossas vidas. Ide por todo o mundo, então, agora, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a missão que Deus tem para a vida da igreja. Foi isso que Jesus veio fazer na terra, foi isso que Deus nos deixou para fazer. Manifestar através da nossa vida a vida de Jesus, a vida de Deus. E por que nós conseguimos fazer isso? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, dentro desse chamado, amados, que a gente entende, sei lá, geral, universal, e agora o Senhor vai ministrando, né, através do seu Espírito Santo, né, na nossa vida, Ele vai ministrando, Ele vai falando conosco, a forma como Deus vai nos usar. Amém? O que eu creio? Eu creio que aquilo que Deus colocou no meu coração é diferente que Deus tem para a vida do Yuri. Amém? Então Deus tem uma forma, uma maneira bem específica, bem particular de usar cada um dos seus discípulos. Não tem um padrão. É uma multiforma. Graça de Deus. Então, a Bíblia fala, e a gente consegue ver bem isso, quando a Bíblia fala em Efésios sobre os ministérios da igreja. Em Efésios 4:11, fala sobre os 5 ministérios da igreja, fala sobre o evangelista, fala sobre o mestre, o pastor, o apóstolo e o profeta. Fala de pessoas que recebem esse dom, essa vocação, esse chamado. E fala de algo bem diferente um do outro, mas com a mesma importância. Então o mestre, ele não é menos importante que o pastor, ou o pastor menos importante que o mestre, o apóstolo, o profeta, enfim. Você entende o que eu estou falando? Então todos nós, Deus, nesse entendimento agora que Deus nos envia, Deus tem um chamado para a nossa vida, agora Deus vai começar a ministrar contigo e comigo, amados, em nome de Jesus, algo específico que Deus quer fazer através da minha e da tua vida. Amém? Então no versículo 12 de Efésios 4 fala para que o aperfeiçoamento dos santos aconteça. Então está falando da vida da igreja, né? Para o desempenho do seu serviço e para a edificação dos santos e da igreja. Então eu queria, a minha oração nessa manhã é que você saia com isso no seu coração. A primeira coisa, que Deus tem um chamado para mim e para a sua vida e para a vida da igreja. E agora no segundo momento, que Deus tem algo específico para fazer na tua vida. Na tua vida. Se Deus te chamou hoje aqui, se Deus permitiu que você esteja aqui hoje, é porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Amém? Algo específico na tua vida, meu zagueiro Jeromel. Amém? Como é que é o teu nome mesmo? Desculpa. O Júnior. Deus tem algo para fazer na tua vida, Júnior. Específico. Ele te chamou, Ele te salvou para algo específico para a tua vida. Amém? Para a nossa vida. Quando
eu tinha 16 anos de idade, Deus me falou que eu ia ser um pastor. Eu estava num culto, eu já falei, eu acho que alguém já ouviu falando isso. Eu estava num culto de jovens lá na Matriz, Carlos Barbosa, número 80. E o pastor Glavan, que eu nem conhecia na época, isso era em 1996. Eu tinha 15, 16 anos. E ele falando sobre as instruções do apóstolo Paulo a Timóteo, as cartas pastorais, né, Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, falam muito sobre liderança. Então, Paulo falando ali sobre ser padrão no amor, ser padrão na pureza, e o pastor Galvão pregando sobre isso, assim, né, e para aquele jovem líder, aquele jovem pastor, e ele falando sobre cada item desses ali que o apóstolo Paulo fala, e ele fala assim, ser padrão na palavra. E isso foi algo que mudou a minha vida. Porque ele tira o microfone, eu não vou tirar porque a gente está gravando, mas ele tira assim, um microfone e fala para a igreja, deixa eu chamar você aqui hoje. Eu com 15, 16 anos ouvindo ele pregar. Se eu chamar você aqui hoje, você tem uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja? Amados, aquilo entrou no meu coração como uma flecha. E eu comecei a chorar naquele culto. Porque eu não tinha uma palavra de Deus. Esses fundamentos, essa consciência, esse entendimento, ainda era muito vago, ainda era muito distante para mim. E eu comecei a chorar e perguntar para Deus, por que Deus eu não tenho uma palavra? Por que Deus eu não tenho uma palavra? Eu quero ter uma palavra de Deus. Na minha vida, no meu coração, eu fui embora, eu assisti o culto no domingo, com aquele negócio ecoando dentro de mim. Chegou na sexta-feira, na segunda-feira, era culto de mulheres na Deus e Amor, onde a minha mãe congregava. Igreja Pentecostal Deus e Amor. Curas divinas e libertação. Eu cheguei no culto para buscar minha mãe. Eu ia só no finalzinho, só para buscar minha mãe. Lá na Lomba do Pinheiro. Nunca mais eu vou me esquecer. Missionária Miriam. Eu me emociono quando eu me lembro disso. Eu entrei na porta da igreja. E ela falou assim, você menino, você tem pedido que o Senhor coloque palavras dentro de você. E hoje, Deus ouve a tua oração e coloca as palavras dele dentro de ti. E aquilo mudou minha vida. Eu entendi o meu chamado. Aquilo que Deus estava me separando para fazer. Por que eu estou falando isso, amados? Porque Deus vai, se já não plantou, Deus vai plantar no teu coração uma convicção daquilo que Ele tem para te fazer. Deus vai colocar uma certeza que vai ser inabalável dentro de você. E você vai entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Como você vai se comportar, como você vai caminhar dentro do reino de Deus. Algo específico. Você recebe isso? Amém? Que seja esse sopro de Deus hoje sobre as nossas vidas nessa manhã, viu? Esse sopro de Deus sobre a nossa vida nessa manhã. Eu estava olhando as cartas do apóstolo Paulo, né? Em Efésios, em Colossenses, nas cartas, né, de Efésios, Colossenses e na carta
dos Coríntios, né? Olha só, ele fala assim, ó, ele começa dizendo assim, apóstolo pela vontade de Deus. Ele tinha uma convicção de Deus sobre a sua vida. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim, ó, eu sou apóstolo pelo mandato de Deus. Ele fala assim, ó, em Gálatas, eu sou apóstolo não por homens, mas por Deus, que me chamou. A carta aos Romanos fala assim, eu fui chamado para ser apóstolo e separado pelo Evangelho de Deus. Que o sopro do Senhor venha sobre a tua vida nessa manhã, viu? Em nome de Jesus, te trazendo convicção, te trazendo certeza, ratificando aquilo que Ele já tem colocado no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não te chamou para ficar parado. O discípulo de Jesus não é alguém que fica parado, não, é aquele que entende aquilo que precisa ser feito, doa a quem doer. Quando Jesus ele esteve na terra, ele passou o que passou, no seu corpo físico. Ele foi até as últimas consequências do seu corpo físico, para cumprir o seu propósito, porque ele entendia que a vontade dele estava em segundo lugar. Ele foi até tentado. Lá no Getsemane, ele foi até tentado a dizer assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Para que a gente possa entender aquilo que Deus fez na nossa vida, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós precisamos entender que a gente precisa renunciar à nossa vontade. E agora tomar posse dessa convicção que Deus colocou dentro de nós e cumprir todo o propósito de Deus. Você recebe essa palavra nessa manhã? Qual o seu chamado? Qual a sua função no corpo de Cristo? O que Deus tem pedido para você fazer nesses dias? Tudo isso que Deus vai ministrar no teu coração vai passar por renúncia, por negação do seu eu, para que o Gabriel me ajuda aqui, para que o nome do Senhor Jesus, esta é a vida eterna, que eles possam ver em mim o Pai. Essa é a vontade de Deus para minha e para a tua vida. Que tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, nos chama para viver, os caminhos que Deus vai nos fazer trilhar, que as pessoas possam ver Deus em nós. Não nós, mas Deus em nós. Por isso que o João Batista, quando ele foi indagado a respeito de Jesus, né? Se ele era o Cristo, né? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Eu estou batizando com água para arrependimento, mas virá que eu não sou digno de desatar as sandálias. Este te batizará, nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que eu diminua e ele cresça. Essa é a essência do Evangelho. Desculpa, tá, gente? Eu sou chorão mesmo. Vamos ficar de pé. Ah, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor.